A aula de hoje nós vamos falar sobre premissas e conclusão e vamos falar sobre lógica, a lógica de Aristóteles, certo? Premissas e conclusão. Tá? Todo argumento é construído por premissas e uma conclusão, certo? Então, o que seria premissas? Premissas seria o nome que se dá às sentenças ou às ideias que formam o ponto de partida de um argumento. Então, todo argumento ele começa com premissas, que são as primeiras ideias que você vai tendo, e aí você vai juntando essas ideias até chegar a uma conclusão. A conclusão é o nome dado à sentença que supostamente deriva das premissas de um argumento e que corresponde ao seu ponto de chegada, tá? Então, quando você quer argumentar alguma coisa, você geralmente usa premissas e uma conclusão. Você usa duas ideias, onde você junta essas ideias e chega a uma conclusão. Aqui no livro de vocês tem um exemplo, baseado numa historinha aqui da professora, de Alfredo e tudo mais. Mas eu vou usar um exemplo que tem a ver com o que a gente está vivendo. Tá? Eu construí aqui um argumento que pode justificar, por exemplo, por que a gente não está tendo aula presencial. Certo? Eu coloquei aqui duas premissas e uma conclusão. Qual seria a primeira premissa? O Covid é um vírus com poder de contágio. A segunda, a doença causada pelo vírus pode ser letal. E a conclusão, portanto, precisamos de medidas de distanciamento. Essa é a conclusão do meu argumento, tá? Então percebam aí que eu usei duas ideias primeiras, né? Juntei essas ideias e cheguei a uma conclusão, certo? Então, aqui são as partes de um argumento. Um argumento ele é construído por duas partes, as premissas e a conclusão, certo? Eu quero que vocês leiam também a página 99 do livro de vocês, que vai falar sobre a construção, a contribuição da lógica aristotélica. Certo? Aqui vai contar um pouco do que foi a lógica e quem começou, né, com a lógica. Quem é considerado o pai da lógica é Aristóteles. Aristóteles vai criar vários mecanismos para ensinar as pessoas a pensar de forma correta, certo? Aristóteles viveu no período em que existiam os sofistas. Os sofistas eles eram professores de retórica. Eram professores que ensinavam as pessoas a argumentar, mas de uma forma que não se havia comprometimento com a verdade. Já Aristóteles, ele vai ter essa preocupação, tá? É tanto que ele vai dizer que a lógica é o principal instrumento para se chegar ao conhecimento verdadeiro, em busca do conhecimento verdadeiro, tá? Então ele vai criar vários mecanismos aí, ele vai criar alguns sistemas, ele vai criar a indução, a dedução, ele vai criar formulazinhas que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então, esse capítulo é um capítulo interessante, é um capítulo um pouco extenso, mas ele é muito legal, tá? É um pouco complexo, mas quando você entende, você, assim, fica fascinado pelo assunto, tá bom? Então, hoje a gente vai ficar com a definição de premissa, de as duas partes do argumento e essa parte aqui sobre a contribuição de Aristóteles para a lógica, para o estudo da lógica, ok? E aí na próxima aula a gente continua o restante do capítulo, tá bom?